A mensagem dessa noite é uma mensagem muito propícia para um culto de quarta-feira. A gente costuma vir à igreja trazer os nossos pedidos ao Senhor, os nossos agradecimentos, isso é ótimo, Deus é Pai, Ele quer ouvir, apesar de saber tudo, antes de falarmos, Ele quer ouvir de nós, Ele quer nos escutar. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte: Deus sempre responde às nossas orações? Ele sempre responde às nossas orações, sempre. Agora a segunda pergunta que eu faço é: Ele sempre responde da maneira como nós esperávamos? Ele sempre dá exatamente aquilo que nós gostaríamos de receber? Nem sempre Ele faz aquilo que nós pedimos. Mas isso é um conforto para nós, porque entre a nossa vontade e a vontade de Deus, eu posso dizer sem medo de errar que a vontade de Deus é sempre melhor. Então não se preocupe quando Deus fizer a vontade dEle, porque Ele sabe o fim desde o princípio. E Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Agora veja como isso é importante. Se Deus não atender ao meu pedido, qual é a minha reação? A gente fala muito a respeito de fé, certo? Mas poucas vezes compreendemos o que é fé verdadeiramente. Imagine o seguinte: se eu sei o que vai acontecer e se eu tenho certeza de que Deus vai responder desta e desta maneira, eu preciso de fé? Não preciso de fé. E muitas vezes Deus não responde às nossas orações da forma como gostaríamos, e muitas vezes Deus permite algumas provações na nossa vida para fortalecer a nossa fé, para que possamos compreender que Ele é soberano. Existe, irmãos, uma corrente aí, sendo espalhada no meio cristão em geral, que diz assim: entregue o seu coração a Cristo, seja fiel a Deus e tudo na sua vida vai melhorar. Verdade ou mentira? Mentira. Muitas vezes, eu não sei se acontece na sua vida ou só na minha, muitas vezes quando eu decido ser fiel a Deus, decido entregar a minha vida ao Senhor, parece que as coisas pioram. Já aconteceu na vida de alguém aqui? Então nós precisamos entender por que muitas vezes, quando nós decidimos ser fiéis a Deus, quando nós decidimos buscar ao Senhor, por que muitas vezes as coisas pioram em nossa vida? Porque se nós compreendermos o que está por trás disso, nós não vamos desistir quando vierem as provações. Muitas pessoas creem que a vida cristã se resume: eu faço e Deus me devolve em dobro. E quando Deus não me devolve em dobro, a tendência do ser humano é desanimar. Porque eu aprendi que se eu for fiel, tudo vai dar certo. E muitas vezes não é isso que acontece. Agora, ao final dessa jornada, tudo vai dar certo. Mas ainda não. Não aqui, não agora, não neste momento. Para nós compreendermos o que acontece na nossa vida, nós vamos abrir a Bíblia num livro que nós estamos estudando nesse trimestre, o livro de Jó. Vamos tirar mais algumas lições, além daquelas que já temos tirado no estudo da lição desse trimestre. Jó, no capítulo 1, nós precisamos entender claramente o que se passa aqui, qual é a essência do grande conflito entre o bem e o mal, para que não venhamos a desistir quando percebemos que nem tudo na nossa vida são flores, e que Deus nunca prometeu que tudo seria mil maravilhas. Mas Ele prometeu uma coisa: que mesmo em meio à tribulação, às provações, Ele estaria conosco. Olha só o que acontece aqui. Vamos recapitular algumas coisas que já temos visto neste trimestre. Jó capítulo 1, verso 1 diz assim: havia um homem na terra de Uz cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Verso 6 em diante: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus, ou seja, Jó teme a Deus à toa? Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa, a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra? Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás, se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a
a mão, e Satanás saiu da presença do Senhor. E aí eu pergunto uma coisa para você. Qual é a primeira lição que nós podemos tirar disso que acabamos de ler? A primeira lição é a seguinte: quem é que manda? Deus. Deus é quem manda. E Satanás só age dentro daquilo que Deus permite que ele faça. E aí você me faz uma pergunta: Leandro, então por que há tantas tragédias? Por que Deus permite o mal? Irmãos, nós temos muitas respostas, mas não todas. Não temos todas as respostas. Por que pessoas boas sofrem? Podemos entender algumas coisas, mas não temos todas as respostas. Por isso se chama fé. Mesmo em meio às lutas e dificuldades deste mundo, mesmo em meio a tudo que vemos de ruim, fé é crer que Deus continua no controle e que ao fim tudo vai dar certo. Mas ainda não aqui, ainda não nesta vida. Depois desse episódio, uma série de tragédias aconteceram na vida de Jó. Vamos listar algumas. Jó perdeu tudo que ele tinha em relação aos bens materiais. Jó perdeu os seus empregados. Jó perdeu os seus 10 filhos de uma vez. Alguém aqui sabe o que é perder 10 filhos de uma vez? Irmãos, uma mãe, um pai que perde um filho, qual que é o sentimento? É terrível, é devastador. Imagina você perder 10 filhos de uma vez só. E mais uma série de coisas aconteceram na vida de Jó depois disso. Ele perdeu absolutamente tudo, com exceção de sua esposa. Por que razão Satanás não tocou em sua esposa? Jó também não perdeu a sua vida e até então não havia perdido a sua saúde, ainda estava bem. Depois de tudo isso que aconteceu na vida de Jó, Jó entrou em pânico, em desespero, começou a questionar Deus: onde está o Senhor que deixou isso acontecer comigo? Foi isso que aconteceu, irmãos? Sabe o que aconteceu? Leia junto comigo o verso 20 em diante. Preste atenção numa coisa antes de lermos. Se eu, Leandro, perdesse tudo que eu tenho, não seria muita coisa. Mas Jó tinha muito ou pouco a perder? Muito. Era o homem mais rico daquela região. E ele perdeu tudo. Olha o que aconteceu depois. Jó capítulo 1, verso 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. Eu pergunto uma coisa: Jó ficou triste? Sim ou não? Profundamente triste. Então, lição para nós, irmãos: o cristão pode se entristecer, o cristão ele pode chorar, ele pode se angustiar, isso faz parte da vida humana. Até o próprio Cristo, a Bíblia diz que chorou e se angustiou profundamente. O que um cristão não pode é desistir. Então o cristão pode ficar triste. E Jó ficou profundamente triste. E no verso 21, Jó diz assim, nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Falamos muito sobre fé, irmãos. Mas eu pergunto, o que afinal é fé? Imagine que você tem um filho internado na UTI, em estado gravíssimo. E você ora ao Senhor e pede ao Senhor: por favor, Senhor, cure o meu filho. Cure o meu filho, é o meu desejo que o Senhor cure o meu filho. E aí você tem certeza absoluta que Deus vai curar o seu filho. Isso é fé? Isso não é fé. Isso se chama pensamento positivo. Sabe o que é fé, irmãos? Fé é dizer ao Senhor: Senhor, por favor, cure o meu filho. Cure o meu filho. Mas se o Senhor curar ou não, eu sigo confiando. Isto é fé. O Espírito de Profecia nos diz que Abraão foi conhecido como o pai da fé, justamente por uma característica que ele tinha: ele obedecia. E algumas pessoas dizem: não, mas a Bíblia diz que fé é a certeza das coisas que nós não vemos. Então, não estou vendo meu filho ser curado, mas tenho certeza que vai. Não é esse o contexto, irmãos. Fé
é ter a certeza que, a despeito do que aconteça em nossa vida, Deus está no controle. Eu estou vendo a atuação de Deus em minha vida? Muitas vezes, não. Eu estou vendo os propósitos que Deus tem para aquela tragédia, para aquela provação que eu estou passando? Não, eu não estou vendo. Eu não estou entendendo como Jó não estava. Mas o que é fé? É seguir confiando, sabendo que Deus está no controle. Eu pergunto a você, quando Deus devolveu tudo a Jó, em algum momento Deus explicou para Jó o que tinha acontecido na vida dele? Jó morreu sem saber. Porque Jó entendeu uma coisa: Deus é Deus. Deus dá, Deus tira. Deus, Ele tem o direito de tirar a minha vida neste momento se Ele quiser, sim ou não? Sim, porque foi Ele quem deu. Agora veja que interessante uma coisa aqui. Algumas pessoas poderiam dizer que isso é descrer em Deus. Quando você não tem certeza se aquilo vai acontecer, você está demonstrando falta de fé, você está descrendo em Deus. E eu gosto de usar um exemplo muito simples, bíblico, para exemplificar isso, que é o seguinte: quando os 3 companheiros de Daniel foram pegos para serem atirados na fornalha ardente, o rei deu uma segunda chance para eles. Eu vou dar outra chance para vocês. E se vocês não se ajoelharem, vocês vão ser jogados na fornalha de fogo. Eu pergunto uma coisa aos irmãos: os companheiros de Daniel tinham certeza que Deus ia livrá-los? Não. E isso demonstrava fraqueza e falta de fé? Não. Olha o que a Bíblia diz. Aliás, olha o que esses meninos disseram ao rei. E a Bíblia relata: nosso Deus, está lá em Daniel 3, 17 e 18. Nosso Deus a quem nós servimos é que pode nos livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente da tua mão, ó rei. E se não o quê? Se ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então eu pergunto, os companheiros de Daniel tinham certeza que Deus ia livrá-los? Não. E aqui está a fé. Nabucodonosor, o nosso Deus, pode nos livrar. E Ele nos livrará se quiser. Mas se Ele não quiser, não importa. Nós permaneceremos fiéis, mesmo que você nos mate. Oh, irmãos, que fé! E muitas vezes temos vivido um cristianismo que de fé não tem nada. Um cristianismo dependente de respostas do Senhor. Um cristianismo dependente de milagres. Um cristianismo dependente dos sims do Senhor. Se Deus não me der o emprego, eu desanimo na fé. Se Deus não curar aquele ente querido meu, ou não curar a mim mesmo dessa doença que eu estou sofrendo, eu me sinto desmotivado, eu saio da igreja. A fé nos leva até a morte, mas não desprezamos o nosso Deus. Continuamos confiando, ainda que Ele não nos responda audivelmente, claramente, visivelmente. Isto é fé. Fé não é acreditar que algo vai acontecer. Fé é acreditar que Deus está no controle, mesmo que não aconteça. Isso é fé. Agora eu pergunto, Satanás conseguiu corromper a Jó? De forma alguma. Mas ele desistiu? Satanás falou, não, tudo bem, não consegui, vou embora, vou tratar de outras coisas. Não, veja que interessante no capítulo 2. Capítulo 2, eu vou ler a partir do verso 3. Satanás volta ali à presença do Senhor, e o Senhor pergunta a Satanás novamente, Jó 2, verso 3. Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás, se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás, eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. De novo, irmãos, quem é que manda? É Deus quem manda, sempre. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se.
Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida? Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto, Jó não pecou com seus lábios. Irmãos, você sabe o que é ter uma ferida da ponta do pé até o último fio de cabelo? Não é uma doençazinha qualquer. Agora deixa eu chamar sua atenção, para um ponto especial e importante em relação à esposa de Jó. Muitas pessoas são levadas a crer que a esposa de Jó era uma mulher mau caráter, diabólica. Não é bem isso que a Bíblia apresenta. Na verdade, irmãos, um momento de fraqueza é suficiente para Satanás nos usar. Lembra-se de Pedro? Cristo disse que iria para Jerusalém, seria morto. O que Pedro falou? Não, Senhor, de forma alguma isso vai acontecer. E Cristo respondeu: afasta-te de mim, Satanás, você me serve de tropeço. Veja, um momento de fraqueza na vida de Pedro foi suficiente para Satanás usá-lo. Agora eu pergunto, eu sei que tem mães aqui, coloque-se no lugar da esposa de Jó. O quanto esta mulher sofreu. Justifica a reação dela? Não justifica, mas é compreensível, não justificável. Por que eu digo que não é justificável? Porque Jó era tão pecador quanto ela, tão ser humano como ela, mas Jó não blasfemou de Deus. Ou seja, o poder disponível a ele estava disponível a ela. E está disponível a todos nós. Mas Satanás poupou sua esposa para poder usá-la quando fosse propício. Eu pergunto uma coisa aos irmãos, outra lição para nós. Quando nosso irmão está sofrendo, está passando por um momento de provação e dificuldades, como nós reagimos? Temos sido o bálsamo que os nossos irmãos precisam? Ou simplesmente os afundamos ainda mais no seu desespero, como aconteceu com Jó? Irmãos, eu vou além. Nós temos compreendido e temos conhecido que muitos dos nossos irmãos estão sofrendo. Temos percebido isso entre nós. Mas, Leandro, não tem como eu adivinhar que um irmão está passando por algum problema? Não, não tem. Mas eu não preciso adivinhar quando entre nós há uma coisa chamada convivência. Irmãos, infelizmente isso é algo que não há mais entre nós. Convivência. Frequentarmos a casa uns dos outros, para conhecermos uns aos outros, as dificuldades que enfrentamos e ajudarmos uns aos outros. Infelizmente, muitos de nós só nos encontramos e nos falamos quando? Na igreja. Por que não convivermos mais? Sermos mais próximos uns dos outros, para que sejamos um auxílio um ao outro quando nós precisamos. Quando nós precisarmos. Traduzindo a resposta de Jó à sua mulher: você não sabe o que diz. Eu pertenço a Deus. A minha vida está nas mãos dele e ele faz o que quiser de mim. Ele tem esse direito. Essa foi a resposta. Jó não era um cristão de ocasião. Jó permaneceu fiel a Deus a despeito das circunstâncias. E quando a provação passou, o que aconteceu na vida de Jó? Deus devolveu a ele tudo, aliás, mais do que ele tinha anteriormente. Por quê? Aí que está, houve uma barganha. Deus permitiu a prova, Jó foi fiel e Deus devolveu tudo mais do que ele tinha antes. Foi uma troca, irmãos? Não. Sabe por que Deus devolveu tudo mais ainda do que ele tinha? Porque Jó não dava a mínima para as coisas. Então Deus podia dar, porque aquelas coisas não levariam Jó à perdição, porque ele não ligava para a riqueza, ele tinha um profundo amor a Deus. Agora eu pergunto, Deus deve satisfações a alguém? Sim ou não? Deus não deve satisfação a ninguém. E pela sua misericórdia eu fico impressionado com isso. Nós vamos passar 1000 anos no céu fazendo o quê? Deus vai dar satisfação para a gente durante 1000 anos. Mas Ele não precisa fazer isso, Ele é soberano. Então eu pergunto, por que Deus permitiu que Satanás o desafiasse dessa forma? Deus conhecia o coração de Jó? Sabia que Jó era fiel
e ele não era fiel só por causa de bens materiais? Deus sabia, mas por que Deus permitiu que Satanás o desafiasse? Deus sabia, mas e os outros seres criados? Não. Irmãos, olha só como Deus é justo. Quando Satanás levanta uma acusação contra alguém, os seres criados pensam, será que ele está falando a verdade? O Leandro? Você acha que o Leandro é fiel ao Senhor? O Leandro quer coisas de ti, quer coisas. Você o abençoa, ele tem tudo o que precisa, agora tira dele para ver se ele é fiel de verdade. Irmãos, Deus conhece o coração, mas os seres criados ficam pensando, será? Será que Satanás está certo? Então Deus diz, vai lá e prova. E aí uma série de coisas acontecem na nossa vida. Quer ver que interessante que você vai ler no livro O Grande Conflito, página 498. Mesmo quando foi decidido que ele não mais poderia permanecer do céu, Deus não destruiu a Satanás. Por quê? Os habitantes do céu e de outros mundos, não estando preparados para compreender a natureza ou as consequências do pecado, não poderiam ter visto então a justiça e misericórdia de Deus com a destruição de Satanás. Houvesse ele sido imediatamente excluído da existência e teriam servido a Deus por medo e não por amor. A influência do enganador não teria sido destruída por completo, tampouco o espírito de rebelião se teria desarraigado totalmente. Para o bem do universo inteiro, através dos séculos sem fim, devia Satanás desenvolver mais completamente seus princípios, para que suas acusações contra o governo divino pudessem ser vistas sob sua verdadeira luz por todos os seres criados e para sempre pudessem ser postas acima de qualquer dúvida a justiça e misericórdia de Deus e a imutabilidade de sua lei. No grande plano da redenção, Deus se comprometeu a não condenar ninguém até que todas as dúvidas tenham sido sanadas, resolvidas. E Deus permite a provação, não apenas para revelar ao universo, mas também para revelar a mim quais são os meus verdadeiros interesses ao buscar ao Senhor. Irmãos, muitas vezes eu me acho um bom cristão, e Deus permite a prova para mostrar que eu ainda tenho arestas a serem aparadas. Pela sua misericórdia, Ele o faz. Além disso, Deus usa a provação para moldar o nosso caráter. Assim como o ouro só tem valor e se torna algo vistoso, depois que passa pelo quê? Pelo fogo. Veja que palavras confortadoras. Testemunhos Seletos, volume 1, página 313. As provas a que os cristãos são submetidos são os meios indicados por Deus para separar a palha do trigo. Olha o que mais. Nosso orgulho, nosso egoísmo, nossas ruins paixões, nosso amor aos prazeres mundanos precisam todos ser vencidos. Portanto, Deus permite aflições para nos experimentar e provar e mostrar-nos que esses males ainda existem em nosso caráter. Cumpre-nos vencê-los mediante a força e graça que ao mesmo tempo nos dá, a fim de sermos participantes da natureza divina. Preste atenção nessa frase. Aflições, cruzes, tentações, adversidades e nossas várias provações são os agentes divinos para nos purificar, santificar e nos preparar para o céu. Sob esse prisma, sejamos gratos ao Senhor pelas provações. Se a nossa fé é verdadeira, irmãos, as provações não irão diminuir a nossa fidelidade a Deus. Agora lembre-se de uma coisa de suma importância. Saibamos distinguir o que é provação e o que é consequência. Está claro, irmãos? Porque muitas vezes eu creio que estou sendo provado pelo Senhor. Não, não estou sendo provado. Eu estou sofrendo as consequências dos meus próprios atos. Precisamos saber diferenciar uma coisa da outra. Cristo nos prometeu uma vida sem dificuldades aqui nessa terra? Nunca. Quer ver que interessante? Caminho a Cristo, páginas 122 e 123. O Salvador não nos engana. Não nos diz, não temais, vossa estrada é livre de perigos.
Ele sabe que há provações e perigos e é sincero conosco. Não se propõe tirar seu povo de um mundo de males e pecados, mas nos indica um infalível refúgio. Sua oração em favor dos discípulos foi: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. No mundo, disse ele, tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Os companheiros de Daniel foram atirados na fornalha, irmãos? Foram atirados na fornalha. O Senhor não impediu que eles fossem jogados lá dentro. Mas o que aconteceu dentro da fornalha? O Senhor estava com eles. Então preste atenção nisso. Cristo nunca nos enganou, nunca mentiu para nós. Ele disse: no mundo vocês vão sofrer, mas se animem, eu estarei com vocês em meio ao sofrimento. E se animem ainda mais, porque o teu sofrimento, o meu sofrimento, tem prazo de validade. E como o Wellington disse aqui, está muito próximo o momento em que o sofrimento irá vencer no sentido de validade. Venceu, acabou, para sempre. Eu não sei quantos já ouviram falar por aí de uma teologia que ficou muito conhecida, chamada teologia da prosperidade. O que é a teologia da prosperidade? É simples. Entrega a sua vida a Deus, dá o seu dinheiro para Deus, seus bens para Deus, e Ele vai te devolver tudo em dobro. Certa vez eu estava assistindo a uma pregação de um pastor não adventista, e ele falou algo que me chamou a atenção e ficou guardado aqui na minha mente até hoje. Ele disse assim: eu vou ensinar para vocês a verdadeira teologia da prosperidade. E as pessoas todas atentas, vamos lá. E ele disse as seguintes palavras: trabalhe, estude, economize, seja prudente no uso do seu dinheiro, e se o Senhor quiser te dar mais, louvado seja o seu nome. Mas se Ele não quiser te dar mais, não é obrigação dEle e nem é a essência do Evangelho. Eu pergunto a vocês, essa teologia da prosperidade funciona ou não funciona, irmãos? E acima de tudo, a prosperidade prometida verdadeiramente pelo Senhor não é necessariamente material, mas uma prosperidade espiritual, crescimento na graça. Irmãos, você sabe qual é a maior bênção quando nós devolvemos 10% dos nossos rendimentos? É o desprendimento de dizer: eu não preciso disso, porque quem me sustenta é o Senhor. Sabe qual a maior bênção, uma das maiores bênçãos do Santo Sábado? E por que Deus instituiu o sábado? Porque nós podemos testemunhar diante de todo mundo: eu posso parar 24 horas tudo que eu estou fazendo do meu trabalho e não levar nenhum prejuízo com isso, porque é o Senhor que me sustenta. Por isso temos essas 24 horas, para esquecermos nossas atividades seculares e nos preocuparmos mais com o nosso próximo e o nosso relacionamento íntimo com o Senhor. Certa vez, eu não sei quantos ouviram essa notícia algum tempo atrás, numa cidade da Nigéria chamada Kaduna, ocorreu um incidente. Aliás, foram vários incidentes no mesmo dia. Algumas igrejas, existiam pessoas reunidas em algumas igrejas naquela cidade, e de repente, algumas dessas igrejas foram atacadas com bombas, e muitas pessoas ali morreram, igrejas foram destruídas. E eu pergunto uma coisa para você: se você soubesse que existe uma forte possibilidade de, ao vir à igreja nesta quarta-feira à noite, a igreja sofresse um atentado à bomba e você perdesse a sua vida, se você soubesse que há esse risco, você viria? Pense. Você viria? E os irmãos constantemente se reunindo, até que um dia sofreram um atentado, explodiram a igreja, pessoas morreram, muitas pessoas feridas, a igreja ficou destruída. E eu pergunto a você, aqueles que sobreviveram, o que fizeram depois disso? Olha, não vou mais para a igreja não, está muito perigoso. Eu posso adorar a Deus em casa, vou adorar a Deus com minha família em casa. Foi isso que eles fizeram? Irmãos, eles reconstroem a igreja e continuam se reunindo. Mas, meu amigo, se você vai à igreja, a igreja já explodiu uma vez.
colegas seus morreram, amigos, familiares, irmãos da igreja morreram. Você vai de novo? E eles vão de novo. E de novo. E de novo. Para os nossos irmãos lá do Oriente, irmãos, a única preocupação que tem ao ir à igreja é se irão voltar para casa. Mesmo assim, eles vão. Então, faço a pergunta de novo. Se você estivesse na pele de um deles, iria? E aí alguns me perguntam, mas Leandro, por que eles são assim? Sabe por que eles são assim, irmãos? Porque eles entenderam uma coisa. Deus prometeu aos seus filhos ouro, prata, pedras preciosas, sim ou não? Prometeu, mas não para agora. Não para esta vida aqui na terra. E eles entenderam isso, que a recompensa prometida não é para agora. Então, com saúde ou doentes, empregados ou desempregados, com dinheiro ou sem dinheiro, eles querem a Cristo. Mas, meu irmão, se você for à igreja, você pode perder a sua vida. E eles responderão provavelmente, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se eu tiver que morrer por Cristo, eu morrerei. E aí eu pergunto de novo, enquanto há pessoas do outro lado do mundo, dando a sua vida para estarem no culto na igreja, o que eu tenho feito com os privilégios que tenho na minha vida cristã deste lado do planeta? A recompensa prometida, irmãos, não é para agora. Você quer ver uma coisa interessante? Livro de Hebreus, capítulo 11. Eu quero mostrar para vocês o que ganharam aqueles homens que ficaram conhecidos como os heróis da fé. Hebreus, capítulo 11, é o que nós chamamos de galeria dos heróis da fé. Eu vou ler com os irmãos só os versos 36 a 39 de Hebreus 11. E olha só, aqui está relatado homens pecadores como nós, seres humanos como nós, mas que se entregaram verdadeiramente a Cristo, foram fiéis ao Senhor. E olha o que aconteceu com eles. Verso 33 em diante. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização do quê? Da promessa. Foram fiéis ao Senhor, mas não alcançaram o quê, segundo a palavra de Deus? A promessa. Deus mentiu para eles, irmãos? Deus não mentiu para eles. Acontece que eles compreenderam que a promessa não era para esta terra. E eles foram fiéis mesmo em meio à provação, às dificuldades, às lutas e até à morte. Lembre-se de uma coisa. Cristo, quando veio a esta terra, ele tinha como prioridade a salvação das pessoas. Quer ver só uma coisa interessante? As pessoas que foram alimentadas por Cristo estão vivas hoje? Todas morreram. Aqueles que foram curados pelo Senhor estão vivos hoje? Morreram também. Até os que foram ressuscitados por Cristo. Lázaro, irmãos, está vivo? Não, ele morreu de novo. Então preste atenção nisso. Em essência, o alimento que Cristo queria trazer para as pessoas naquele tempo e o que era até hoje, é o alimento espiritual. A preocupação em essência de Deus, irmãos, em relação a nós, é se seremos salvos. Sabe o que isso quer dizer? É muito simples. Se Deus observa que aquele emprego pelo qual eu tanto oro vai tomar tanto meu tempo, que eu não terei tempo para ele e eu perderei a minha salvação, eu pergunto, Deus terá algum interesse em dar aquele emprego para mim? De forma alguma. Se Deus me vê sofrendo com um problema de saúde e Ele sofre conosco,
Mas Ele sabe que se Ele me curar daquela doença, Ele sabe que aquela doença é o que me mantém perto dEle, dependente dEle. E Ele sabe que se me curar daquela doença, eu me afastarei dEle e perderei a minha salvação. Eu pergunto, Ele tem algum interesse em curar aquela doença, irmãos? Então tenham muito cuidado com a famosa frase, eu determino que Deus cure, que Deus faça, que Deus responda. Não, nós não determinamos nada. A gente só aceita. Deus é o soberano, nós somos os servos. Muitas vezes a gente questiona por que existe sofrimento no mundo. Não temos todas as respostas. Em muitos casos, consequência do pecado. Mas em outros casos, não sabemos. Por que pessoas boas sofrem? Agora, irmãos, eu pergunto uma coisa para você. Qual foi o momento em que você ouviu alguém se queixar de um homem ter vindo a este mundo, sofrer, ser espancado, cuspido, sem merecer? Quantas vezes você ouviu alguém questionar Deus porque Cristo veio a este mundo sem merecer e morreu sem ter feito nada? Você já ouviu alguém questionar isso? Por que ninguém questiona? Porque o que Cristo fez foi para o benefício de quem? Meu. Por isso eu não questiono. Cristo não merecia. Ele não fez nada. E em toda a história da humanidade, ninguém nunca sofreu ou sofrerá como Ele. E mesmo em meio ao sofrimento mais intenso da sua vida, Ele disse ao Senhor, Pai, se for possível salvar as pessoas de uma outra forma, por favor, me ajude, passa de mim esse cálice. No entanto, faça a tua vontade, não a minha. Eu estou disposto a ir até o fim, de acordo com a tua vontade. E Cristo certa vez disse que o discípulo não é maior do que o quê? Do que o seu mestre. Se Cristo sofreu, irmãos, por que eu não aceito o sofrimento na minha vida? No mundo tereis aflições, mas se anime, Cristo venceu o mundo e nós podemos também, por meio dele, vencer. Esse momento veio na vida de Jó e Jó não entendeu e ele morreu sem entender. E muitas coisas acontecem na nossa vida, a gente também não entende, mas deixa eu dizer uma coisa para você, está se aproximando o dia em que Deus responderá a todas as nossas perguntas. Ele vai esclarecer tudo, o porquê do sofrimento, o que aconteceu na minha vida, na sua vida, qual era o propósito de Deus. Irmãos, o Espírito de Profecia diz que onde nós vemos aqui só propósitos frustrados, quando chegarmos ao céu, nós vamos compreender que aquela provação mais ferrenha pela qual passamos, foi justamente um instrumento de Deus para nos levar um dia para o céu. E nós vamos compreender isso. Se eu estou morno na fé, pode ser que eu não perceba essa luta que existe. Porque Satanás acha muito bom. A mornidão para ele está ótimo, está excelente. Mas quando eu decido buscar um relacionamento com Deus, verdadeiro, diário, íntimo, as coisas mudam. Na prática, olha como as coisas funcionam. Imagine que hoje você insatisfeito com a sua condição espiritual, eu insatisfeito com a minha condição de cristão morno, decido a partir de agora buscar ao Senhor. Eu vou estudar a minha Bíblia diligentemente todos os dias, vou gastar tempo em oração ao Senhor, vou gastar tempo com Deus, vou buscar poder para fazer as reformas que o Senhor nos pediu, para que tenhamos um corpo saudável, uma mente saudável, para compreendermos a palavra do Senhor, as impressões do Espírito Santo. Tomei essa decisão. Amanhã, às 4 horas da manhã, eu estou de pé, porque eu tenho que sair cedo para o trabalho. E eu entendi que eu devo colocar o que em primeiro lugar? O reino de Deus, a comunhão com Deus. Eu vou acordar às 4 horas da manhã para buscar ao Senhor, estudar a minha Bíblia, passar um tempo com Ele, orar, interceder pelos irmãos. Quando eu saio, irmãos, para o meu trabalho, dirigindo-me ao meu trabalho, eu bato o carro. Por causa do acidente, eu chego no trabalho atrasado, desesperado, quase na hora do almoço. O meu chefe me chama na sala e diz, pegue as suas coisas, está demitido. Quando eu chego em casa, depois de ser demitido, a minha esposa foi embora com os meus filhos.
Irmãos, qual a conclusão que eu posso chegar no fim desse dia? Puxa, Senhor, acordei 4 horas da manhã para te buscar, estar contigo. Foi o pior dia da minha vida. Quer saber? Isso não dá certo. No dia seguinte, o que eu faço? Eu acordo pela manhã e vou procurar emprego, mas não pego a minha Bíblia, não oro, não estou nem aí. Sabe o que acontece nesse dia, irmãos? A pessoa que bateu no meu carro me liga e fala assim: eu não vou mandar consertar o seu carro. Eu estou indo na sua casa para te entregar um carro 0 km para substituir. Eu recebo uma ligação minutos depois: olha, eu sou fulano de tal, da empresa tal, eu gostaria que você viesse aqui fazer uma entrevista. E eu corro para a entrevista, quando eu chego lá, eu sou aprovado imediatamente, eu vou ganhar 3 vezes mais do que o emprego anterior. Quando eu chego em casa à noite, quem está lá? Me esperando? Minha esposa, meus filhos. Qual a conclusão que eu chego ao final do dia? Ontem busquei ao Senhor, deu tudo errado. Hoje deixei o Senhor de lado, deu tudo certo. Quer saber? Esse negócio de buscar a Deus não funciona. Ponto para quem, irmãos? Ponto para Satanás. Porque quando ele me viu às 4 horas da manhã de joelhos, ele disse a todo o universo: ele não te ama. Disse a Deus: ele não te ama, ele é interesseiro. E sabe o que Deus responde? Vai lá e prova. E aquele dia é o pior da minha vida. Quem foi o responsável pelo dia? Satanás. No final do dia, quando eu falo, Deus não vale a pena, Satanás diz: eu não disse? Eu pergunto, quem foi o responsável pelo mau dia, irmãos? Satanás. Quem foi o responsável pelo bom dia? O que acontece quando Satanás se retira? Nada de mal acontece. Então, de certa forma, ele foi responsável pelos dois. Ele trouxe as provas, porque Deus a ninguém tenta, diz a palavra de Deus. Deus não manda o mal a ninguém. E no outro dia, Satanás se retirou e as coisas deram tudo certo na minha vida. Agora pensa comigo. Imagina que nesse dia que foi tudo mal, no outro dia pela manhã às 4 horas, o que eu estou fazendo? Eu estou ali de joelhos novamente. E aí eu pergunto, afinal, estou buscando ao Senhor para ter um bom dia? Ou porque eu amo? E quando mesmo tendo um mau dia, eu estou ali novamente aos pés do Senhor buscando. Ponto para Deus. E Deus olha para Satanás e diz: não falei? Ele me ama. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. A nossa intenção é sempre egoísta no primeiro momento, sim ou não? Somos seres humanos. Nós queremos nos ver livres das provações, nós queremos o céu, não queremos ser destruídos. Mas quando nós insistimos nesse compromisso com Deus, o Espírito Santo vai transformando. E aí nós não buscamos mais ao Senhor por interesse, nós buscamos porque nós o amamos. E aí pode vir doença, pode vir desemprego, pode vir até morte. Eu continuo fiel. Eu confesso aos irmãos que eu fico muito triste e preocupado. Sabe por quê? Porque nós não deveríamos pedir tanto quanto pedimos. Nós deveríamos passar a maior parte do tempo agradecendo. Nós não deveríamos, irmãos, ter em nosso meio as mesmas doenças que existem no campo dos egípcios. Mas nós temos. Nós não deveríamos ter muitos dos mesmos problemas que as pessoas do mundo têm. Mas nós temos. Por quê? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todo o resto vai ser acrescentado. O resto, irmãos, não é o que nós queremos, é o que nós precisamos. E qual que é a minha falha, muitas vezes? Eu quero buscar ao Senhor por causa dos meus pedidos, mas eu me esqueço de buscar o Senhor em primeiro lugar e permitir que as outras coisas me sejam acrescentadas. Algumas pessoas dizem o seguinte: Satanás vence Deus então?
Não. Satanás nunca vence a Deus. Satanás vence a mim. E quando eu desisto de buscar a Deus porque Ele não atende as minhas orações, pelo menos não da forma como eu esperava, eu estou dando um ponto para o inimigo. E Satanás venceu a Deus? Não. Satanás venceu a mim. Então eu apelo a esta igreja: aconteça o que acontecer, não desanima. Não desiste. Vamos sofrer, vamos nos entristecer, isso faz parte da vida cristã. Chore, peça a Deus, implore com o Senhor, mas seja feita a vontade dEle. Aconteça o que acontecer, permaneça fiel. E no momento em que você tomar a sua decisão de buscar ao Senhor fielmente, diariamente, por meio do estudo da Bíblia e da oração, Satanás vai cochichar no seu ouvido o seguinte: agora? Olha o tempo que você passou longe, agora você vai, olha tudo que você fez, olha o que tem feito na sua vida, você acha que Deus vai querer te ouvir a uma altura dessa? E se Ele disser isso a você, responda para Ele: Cristo me disse, os que têm saúde não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Se você, irmão, está sofrendo de um câncer chamado pecado, seja bem-vindo ao grupo, eu também estou. É por nós que Cristo veio. Ele disse: não vim chamar justos, entenda, justos aos seus próprios olhos, mas eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Veja, Cristo veio buscar doentes, mas para curá-los. Veio buscar pecadores, mas para transformá-los. Alguém já ouviu aquela frase: a igreja é um hospital? Sim ou não? A igreja é um lugar de doentes? Então me responda uma coisa. Imagine que você está muito doente e eu te sugiro um hospital que eu conheço que é excelente. Você vai em tal lugar, vai àquele hospital e você vai passar 30, 40, 50 anos doente lá dentro. Eu pergunto: o que você pensa de um hospital desse? O que eu vou fazer num lugar desse? Então preste atenção nisso. A igreja é um hospital? Sim. Um local instituído pelo próprio Deus para que pessoas doentes venham para ser curadas. E eu não posso permanecer na igreja 20, 30 anos com a mesma doença. E muitas vezes, irmãos, a cura dói. E Deus permite a provação. Imagine um médico muito famoso que vai tratar de você e a enfermeira diz: doutor, vamos aplicar aquela injeção nele que vai salvar a vida dele. E o médico diz: não faça isso. Por que não? Porque dói. Então vamos dar esse remedinho aqui. Não, de forma nenhuma. Por quê? Porque é amargo. Porque ele não gosta. Que hospital é esse, irmãos? E que médico é esse que mantém os doentes doentes? O importante é que busquemos ao Senhor. E Ele diz que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. Eu quero ler o último texto, Mensagens Escolhidas, volume 2. Preste atenção nisso. Os que têm suportado as maiores tristezas, preste atenção, são frequentemente os que levam aos outros os maiores confortos. Introduzindo a luz do sol aonde quer que vão, esses foram purificados e enternecidos por suas aflições, mas não perderam a confiança em Deus quando assaltados pelas dificuldades. Antes, se apegaram mais intimamente ao seu protetor amor. Esses são uma viva prova do terno cuidado de Deus, que nos disciplina para o nosso próprio bem. Existe um texto do Espírito e Profecia que diz assim: ninguém se dá ao trabalho de podar espinheiros. Você já viu um jardineiro podando um espinheiro? Cuidando do espinheiro, molhando o espinheiro? Não. E a irmã White diz assim: se Deus permite a provação, estou dizendo provação, consequência é outra coisa. Ela diz que se Deus permite a provação, é porque Ele vê em nós algo que pode ser usado para a sua glória.
Então, se eu estou passando por provações, é porque Deus me quer e Ele tem um interesse especial na minha vida. Irmãos, aconteça o que acontecer na sua vida, não desiste. Porque a Bíblia diz que a nossa momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente. E quando nós chegarmos ao céu, nós veremos quão pequenas foram as nossas provações. E nós veremos que valeu a pena. O meu apelo a esta igreja: peça, ore, implore, gaste tempo, chore aos pés do Senhor. Mas aconteça o que acontecer depois disso, permaneça fiel. Permaneça fiel. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos desperte e que a cada manhã possamos buscar o poder de Deus para que Ele possa desenvolver a fé em nosso coração, a fé em nossa mente, para que possamos enfrentar as provações, enfrentar as dificuldades ao lado dEle. E muito em breve, quando Ele vier, que possamos estar de braços abertos e dizer: esse é o nosso Deus a quem aguardávamos. E Ele nos salvará. Que o Senhor nos abençoe. Amém.